Muito bem, começou então mais aí uma live, né, do cursinho pré-ENEM de Biologia, realizada pelos universitários da UENG de Ubá, né, na nossa live aí de Biologia. Então fique à vontade, meninos, Vitória, Roger, a aula de vocês agora. Então, gente, boa tarde. O nosso tema de hoje é sobre a origem da vida. Pode passar. A gente vai começar falando, né, como surgiram os seres vivos complexos. Pode passar também. Aí teve duas teorias para explicar isso. A biogênese, que a gente vai falar primeiro, e a segunda foi a biogênese, que veio depois da biogênese. Então, primeiro a gente vai falar da abiogênese, que é também chamada de geração espontânea. Os seres vivos, eles eram originados a partir da matéria bruta e sem vida. Essa hipótese foi derrubada através de experimentos. A biogênese foi uma das primeiras ideias sobre a origem da vida. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como a teoria da geração espontânea ou da abiogênese. Pode passar. Aí aqui a gente mostra um exemplo da biogênese, que eles acreditavam que os sapos, as cobras, os crocodilos podiam surgir pela transformação do lodo dos charcos, que charcos é rio, né? Uma poça d'água, a mesma coisa que isso. Como está mostrando no exemplo aqui, o passo um, o 2, depois já foi gerado o sapo, né, no caso, e o 3. Pode passar. Agora a gente vai falar da segunda, que é da biogênese. Após a queda da teoria da geração espontânea, outra teoria ganhou mais adeptos. Ela ficou conhecida como a teoria da biogênese. E ela admitia, com comprovações experimentais, que a vida surgia através de outra pré-existente. Ou seja, o indivíduo só era gerado a partir de outro indivíduo anterior. Essa teoria, que é aceita atualmente, ajuda no entendimento de diversos temas dentro da biologia, como a genética e evolucionismo, por mais que ainda não explique como surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra. Pode passar. Aqui a gente vai mostrar algumas teorias e experimentos da biogênese. A gente não vai mostrar tudo, porque são muitos autores, mas a gente vai mostrar os principais, que eles também são os que mais caem no Enem, por isso que a gente focou mais neles. Aí o primeiro aqui é da biogênese, que a gente vai falar de Aristóteles. Ele propôs que a vida surgia espontaneamente de qualquer matéria orgânica existente. Pode passar. Aí, para ele, as folhas da árvore que caíam nos rios se transformavam em cisnes, a carne podre deixada ao relento gerava larvas e girinos, e os sapos surgiam espontaneamente em poças d'água, igual eu mostrei no exemplo que eu falei agora mesmo. Ou do lodo, que está presente em rios ou pequenos lagos. Pode passar. Ele acreditava que todo indivíduo era dotado de um princípio vital, ou também chamado de princípio ativo. Esse princípio, ele era encontrado no ambiente ou em qualquer matéria orgânica. E esse princípio era fundamental para a sua existência. Pode passar. O segundo que a gente vai falar é o do Van Helmont.
que ele deu continuidade ao princípio ativo, que foi proposto por Aristóteles, né? Ele era um médico belga. Ele fez experimento, então, para provar essa teoria. Ele colocou numa caixa uma camisa suja, com muito suor e germe de trigo. Aí, por volta de 3 semanas, que é mais ou menos 21 dias, nasciam filhotes de camundongos. Assim, ele provava que os camundongos tinham sido gerados espontaneamente e o suor humano tinha sido o princípio ativo. Mas, na realidade, o que ele afirmava era errado, porque os ratos vinham de outro ambiente. Eles eram atraídos pelos grãos de trigo. Pode passar. Agora a gente vai falar algumas teorias da biogênese. Pode passar. Aqui agora a gente vai falar do Francisco Redi, que ele foi um italiano que foi o primeiro pesquisador que questionou a biogênese. Assim, ele afirmou que todos os seres vivos nascem de outros seres vivos. Então, ele fez um experimento onde ele colocou alimentos em vários vidros, deixando alguns fechados com gaze e outros abertos. Depois de alguns dias, ele percebeu que apenas os potes abertos que tinham larvas dentro. E depois do experimento, ele concluiu que os micro-organismos só surgiam porque foram depositados por moscas e não por matéria morta, como dizia a abiogênese. Como mostra aqui no exemplo, né? O frasco 1 estava aberto, aí entrou mosca. Já no frasco 2 já estava coberto com a gás, por isso não entrou. Pode passar. O outro que a gente vai falar é Spallanzani. O experimento de Spallanzani ajudou a mostrar que micro-organismos surgiam apenas de outros. Com esse experimento, ele conseguiu contestar a biogênese, mostrando que surgiram micróbios apenas nos frascos destampados, como está mostrando aqui. No tubo destampado, no caso, aparecia bactérias. Aí, quando fechou, não mais aparecia. Pode passar. E o último aqui, a gente vai falar do Louis Pasteur, né? Que ele é bem conhecido até. Ele fez experimento do balão com pescoço de cisne. E foi essa teoria dele que acabou derrubando a biogênese. O experimento dele foi o seguinte: teve o caldo nutritivo, como está mostrando aqui na letra A, né? Aí aqui na letra B, o gargalo é curvado, por isso tem esse nome pescoço de cisne. Na letra C, mostra que teve a fervura do caldo, desse caldo nutritivo. Depois, esse caldo manteve-se livre de micro-organismos. E aqui na letra E, mostra que o gargalo é quebrado, aí sim que surgem os micro-organismos nesse caldo. Aí esse experimento dele, que demonstrou que os micro-organismos estavam no ar e não surgiram espontaneamente, por isso que derrubou a biogênese. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês podem escrever, ou Thiago, você pode escrever no chat, ou abrir o áudio também e falar. Fica à vontade, tá? Quer Então, o continuar Roger então? vai dar continuidade aqui. Boa tarde, obrigado. Pode passar as slides, João Paulo. Surgimento da vida. Tem várias hipóteses e teorias sobre esse tema, mas tem as
pelas vertentes religiosas, que não será abordada aqui, e tem as duas principais que eu vou abordar, que são biológicas. Que nós temos a panspermia, que ela basicamente diz o seguinte: a vida não surgiu na Terra, tipo, porque a gente tinha todas as condições para a vida prosperar, mas ela não surgiu aqui. Ela surgiu em algum outro lugar no universo e foi trazida para cá por meteoros ou esporos. E chegou com aquele mar nutritivo da Terra, que era rico em nutrientes, e se estabeleceu e foi evoluindo gradativamente com o passar do tempo. Pode passar. E nós temos a teoria da evolução química, que é atualmente a mais aceita, que basicamente fala que a vida surgiu aqui na Terra mesmo a partir de vários processos químicos que deram origem aos coacervados, que deram origem ao primeiro ser vivo. A questão, quem defende a teoria da evolução química, normalmente não se dá muito bem com quem defende a panspermia, porque, bom, a panspermia fala que a vida surgiu em algum outro lugar no cosmos, mas não explica muito bem como que ela surgiu, só explica que ela chegou aqui. E para quem defende a evolução química, isso é a mesma coisa que você jogar sujeira pro tapete, ou jogar a culpa em outra pessoa, porque você não fala a causa, você só fala que chegou e pronto. E também algo que é defendido pela galera que defende a panspermia é que isso não é novo, mas em vários meteoros ou meteoritos, normalmente você acha algum vírus morto, fossilizado lá, ou alguma coisa que poderia dar origem a alguma forma de vida extremamente simples. Pode passar. Eu, no caso, vou me aprofundar mais com a que é a mais aceita atualmente e que é a totalmente mais abordada, que é a que com certeza vai cair bastante, que é a da evolução química. Aqui nós temos uma representação de como que era a Terra nos seus primórdios. Não tinha oxigênio, o oxigênio só veio surgir, nossa, muito tempo depois, muito tempo mesmo depois, quando surgiu os primeiros seres vivos que faziam fotossíntese. Basicamente, se você chegasse lá, você ia morrer, totalmente inóspito. Tempestades elétricas, um calor danado, e a atmosfera era basicamente composta de água, hidróxido de amônia, a famosa amônia, que também é letal, hidrogênio e metano. Que quando você junta esses elementos juntos com a eletricidade, você gera alguns aminoácidos que se tornam proteínas que depois acabam se juntando, formando os coacervados. Pode passar. O russo Oparin, que esse primeiro nome dele eu não vou saber pronunciar, mas eu gostaria que vocês marcassem que o Oparin é russo, porque na maioria das questões de vestibular e de Enem, normalmente eles colocam russo, e aí, por exemplo, qual foi o cientista russo que descobriu ou defendia a hipótese dos coacervados? E aí tem vários nomes que eles colocam lá, e aí o Oparin normalmente está sempre lá. Então, sempre cai uma questão assim, então é bom você cravar que ele é russo. Até porque tem os outros que são a maior parte da Inglaterra, então, como ele é o único deles ali que defendia mais que é russo, ele normalmente é o ponto que você pode usar para comparação com os outros. Ele basicamente descobriu que é possível
que membranas lipídicas sem vida possam ser formadas com aquelas características que tinha a Terra primordial. Mas depois, na década de 50, que o Staller Miller resolveu testar isso de uma forma que desse para ele reproduzir mais ou menos o que tinha acontecido. Porque até antes disso, a tecnologia humana não ajudava muito quando você queria fazer um experimento. Era coisas muito rudimentares. Portanto, se você for ler experimentos científicos antigos, você vai perceber que o que eles faziam lá hoje em dia, e que era muito complicado, hoje em dia dá para você fazer na sua casa, se você comprar uns potes de vidro. Então, a tecnologia foi evoluindo devagar. Ele demonstrou no experimento dele, que pode passar o slide, que aí eu já mostro o experimento bonitinho dele. Aqui, o experimento dele. Ele demonstrou. Ele construiu isso tudo em vidro, todas essas vidrarias, para poder reproduzir como que era a Terra naquela época. Ele juntou em um lugar tudo, todos os gases que tinham lá, nitrogênio, não, quer dizer, tinha a água, a amônia, o hidrogênio e o metano. E tacou eletricidade em cima. E ele também colocou gás carbônico aqui, que eu estou vendo aqui agora. E tacou eletricidade em cima, para poder ver o que acontecia. E depois ele deixou essa mistura que saía daqui descansar por um tempo. E depois de uma semana, ele conseguiu achar o que ele estava querendo, que eram os coacervados. O que deu mais força para a hipótese de surgimento da vida química. Pode passar. E aqui nós temos dois modelos de células. Esses coacervados foram se juntando e, apesar deles serem separados, porque por causa de uma membrana, eles conseguiam meio que fazer uma comunicação com o mundo externo. Então, eles foram evoluindo de forma lenta, milhões e milhões de anos, porque a vida só deu um boom de evolução mesmo depois que surgiu a galera que fazia fotossíntese. Até então, era coisa lenta, mas lenta pra caralho mesmo. Aí nós temos o primeiro ser vivo, com certeza, não era autotrófico, porque ele só foi surgir seres que produziam seu próprio alimento muito tempo depois. Essas primeiras formas de vida, com certeza, eram tipo essa da figura 1, que tem todo o material de DNA ou RNA espalhado pela célula, tem uma forma de locomoção simples e uma forma de alimentação simples também, e faziam fermentação, já que era a única forma de obter energia, fermentando basicamente tudo que eles achavam que dava para eles usar para fermentação. Depois, com o passar do tempo, foram surgindo as primeiras células eucariotas, essas daqui, toda bonitinha, completa, a figura 2, toda complexa, com vários sistemas, vários organelos, vários mecanismos, cada um cumprindo uma função. Pode passar o slide. E aqui algo que normalmente sempre cai. Como que surgiu as células procariotas? Basicamente, surgiu de uma célula eucariota que fagocitou outras bactérias. Mas é isso que normalmente é. Mas aqui nós temos o processo todo bonitinho. Nós temos a primeira célula procariota aqui no 1. Aí no 2 ela fica mais complexa, porque ela começa a juntar o seu núcleo com o DNA em um local só. Depois ela começa a criar começa a se dividir as funções nela. Depois ela fagocita, ou seja, engloba uma outra bactéria, sequestra ela e aí elas começam
um processo de uma ajuda a outra. Tipo, a maior que englobou a menor, manda para a menor o que a menor precisa. Aí a menor produz a energia e manda o excedente de energia para a maior. E também o lixo, para a maior jogar para fora. Então elas ficaram nesse processo de troca até, até virar as mitocôndrias que a gente conhece hoje, que as células animais têm. E nesse processo, como a célula não, o organismo que foi absorvido por essa célula grande, pequenininho, não precisava mais ser complexo em tudo, ele foi ficando mais simples, já que ele foi ficando cada vez mais dependente da célula grande, até se tornar uma organela. E a diferença para a célula animal e da célula vegetal nessa questão de evolução foi que a célula vegetal não se contentou em só pegar algum não se contentou em ficar só com a mitocôndria. Ela descobriu que se ela fagocitasse algumas bactérias, algumas cianobactérias que faziam fotossíntese, ela podia usar essas cianobactérias como uma outra forma de obtenção de energia, uma forma até mais eficiente. E foi o que ela fez. Ela pegaram e englobou ela e foi acontecendo o mesmo processo com a mitocôndria. No começo, quando essa hipótese foi formulada, houve uma grande rejeição, porque alguns alegavam que não tinham provas materiais o suficiente. Apesar de tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos possuírem um DNA próprio, eles achavam que isso não era forte o suficiente para poder falar que já foram organismos separados. Mas com o passar do tempo e com a evolução da tecnologia, foram se descobrindo que sim, chegaram a ser. Uma coisa que contribuiu muito, e que agora eu estou esquecendo o nome exato da espécie, mas descobriram uma espécie de planta que nas células dela que fazem a fotossíntese, existe um cloroplasto que possui um DNA gigante, muito forte, que é praticamente uma cianobactéria. É quase uma cianobactéria. É quase porque se eu tirar da célula e deixar ele num ambiente separado, ele não consegue sobreviver. Mas aí, isso meio que já matou e mostrou para todo mundo que surgiram foi assim. Outros indícios é que, quando vocês vão estudar células, vocês vão ver que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria tem duas paredes celulares, o que indica que foi feito o englobamento, que a célula foi lá e já tinha, ou seja, o, a, forma, a bactéria a cianobactéria antes de virar cloroplasto, ela já tinha em volta dela uma proteção para proteger do meio externo. E aí, quando ela foi englobada, foi feita mais uma proteção para poder impedir que poder protegê-la também, porque se ela ficasse simplesmente solta nesse meio aquoso aqui, ou ela podia danificar a célula grande, ou ela podia acabar sendo digerida pela célula grande. Pode passar. E por hoje, a nossa monitoria fica aí. Esse é um assunto bem simples para poder ser tratado, que nunca é abordado de forma tão profunda nos vestibulares e nem no Enem, não. É sempre, é sempre mais de uma forma, como que eu posso falar? De uma forma mais simples, de uma forma que você não precisa decorar o nome de todos os cientistas. Mas eu recomendo vocês decorarem principalmente o nome do Pasteur, já que ele deu o nome à técnica de pasteurização, ao Stanley Miller e ao Oparin. Esses são os principais que todo ano eles caem. Quando não cai um desses três, cai os três juntos. E
E você tem alguma dúvida, Tiago? Você pode comunicar. Ah, tá. Tiago respondeu. Não. Ô, Roger, Vitória, tem algum questionário, os meninos, no caso aí, relacionado aí ao vestibular, algumas questões que trabalham a origem da vida? Ou você trouxe isso no outro material para postar para eles para a aula de quinta? A gente vai enviar para eles lá no grupo, para aí quinta-feira eles já terem respondido e tentarem fazer. Ok, então. Se não tem mais perguntas, né, gente, para acrescentar, então a gente pode encerrar, então, a nossa monitoria de hoje. Tá? Com o assunto até mais leve, né, gente? Porque a origem da vida é mais teoria com relação a isso, tá? Então, vamos agradecer aí a participação do Tiago, né, aluno polivalente, e se vocês não têm mais nada a acrescentar, eu posso encerrar, tá bom? Tá bom, acho que já pode encerrar já.